Quem de vocês, pelo menos uma vez na vida, não lutou contra a sonolência diurna excessiva, que atrapalha pensar, trabalhar e até mesmo viver? Hoje vou contar a vocês sobre as 7 causas da sonolência diurna. Assista este vídeo até o final e eu darei um conselho simples sobre como combater a sonolência durante o dia, se você simplesmente não dormiu o suficiente. A primeira e mais comum causa é simplesmente a falta de sono. Na verdade, o ser humano é o único ser vivo que conscientemente limita seu sono. Nenhum outro mamífero conscientemente priva-se de sono. E nós, em busca de alcançar altos e distantes objetivos, pensamos que vamos dormir menos, conseguir mais e alcançar algo na vida. Mas a que custo? Eu realmente gosto de funcionários empresários ou simplesmente pacientes que vêm até mim. Doutor, eles querem que eu durma pouco e trabalhe muito. Excelente, vamos respirar pela metade. E vamos beber metade da água que costumamos beber. Como isso vai acabar? O homem morrerá. Então, o sono é uma condição geneticamente necessária se qualquer mamífero for privado de sono ou severamente limitado. Inicialmente, a pessoa se torna incapaz e, em seguida, pode acabar morrendo. E eu também gosto de dizer aos meus pacientes que se você não dorme cronicamente, é como se estivesse pegando um empréstimo no banco. Sim, talvez você compre algo a mais lá, mas depois terá que pagar juros. Aqui também, talvez você faça algo a mais, mas depois terá que pagar com juros. E os juros são a sua saúde e, em geral, a sua vida. E que quantidade de saúde ou até mesmo de vida você está disposto a sacrificar para se privar do sono por algum tempo? Como entender que você não está dormindo o suficiente? Além disso, cada pessoa tem sua própria duração de sono. Mas nós temos sim uma média de 8 horas, mas o intervalo varia de 4 a 12 horas. Há pessoas que dormem pouco e outras que dormem muito. E cada um tem a sua própria duração de sono e cada um tem a sua própria duração de privação de sono. E algumas pessoas podem até não dormir à noite e geralmente se sentem mais ou menos bem. Para alguns, se uma pessoa não dorme por 2 horas, já fica incapaz de trabalhar no dia seguinte. E o principal princípio de um bom sono é quando você acorda de manhã e em 15 minutos está em condições de trabalho, ou de estudo, ou simplesmente em um estado normal de vida, sem sentir uma sonolência excessiva que atrapalhe sua vida. Mas à noite você fica tão cansado que adormece em 15 minutos. E isso é quanto você precisa dormir normalmente. Mas se você começar a não dormir o suficiente, você acorda de manhã sentindo que não consegue tirar a cabeça do travesseiro e então você sente sono e adormece com um livro, computador e assim por diante. Isso é sonolência diurna excessiva que pode estar relacionada ao fato de você simplesmente não ter dormido o suficiente. E nessa situação, simplesmente, se você apenas dormir mais, essa sonolência diurna vai embora. Sim, é verdade. Mas o problema é que não temos pessoas saudáveis em relação ao fato de que todos vivem de alguma forma, bem e de qualidade, e especialmente vivem de acordo com um regime. Quando são brilhantes, por exemplo, sim, eles acordam independentemente dos dias de trabalho, porque até nos dias de folga as vacas ainda são ordenhadas, ou seja, produzem leite. E temos o estilo de vida de um morador da cidade, que acorda cedo durante a semana, descansa nos fins de semana, temos um horário de trabalho flexível, 20% dos habitantes das grandes cidades têm um horário de trabalho flexível. É totalmente incompreensível o que e como acontece com o regime e assim por diante. E há muito poucas pessoas que simplesmente acordam de manhã sentindo que dormiram maravilhosamente bem. Para isso é preciso seguir um regime e levar um estilo de vida saudável. Mesmo que você não tenha dormido o suficiente em 15 minutos após acordar, ainda é possível se recompor e continuar funcionando, mesmo que não muito bem. Ou seja, existe esse tipo de pessoa matutina. Embora, claro, exista, não sei, talvez 1 em 10, 1 em 20, que acorda assim, uau, um novo dia começou, que felicidade. A segunda razão mais comum também está essencialmente relacionada à falta de sono, ou melhor, à perturbação do ritmo. Isso é chamado de jet lag social, ou síndrome de mudança de fuso horário socialmente condicionada. Temos o jet lag, que ocorre quando mudamos de fuso horário ao voar de jato, por exemplo, de Moscou para Vladivostok, uma diferença de 7 horas, ou vice-versa. Voar para o leste é mais difícil. Existe até uma estatística rastreada por rastreadores que o moscovita médio, por exemplo, sim, um residente de uma grande cidade, acorda 2 horas mais tarde nos fins de semana do que nos dias úteis. E 10% dos moscovitas acordam 4 horas mais tarde em comparação com os dias úteis. O que acontece? Durante a semana, a pessoa não dorme o suficiente. Especialmente as corujas gostam de ir para a cama um pouco mais tarde, por assim dizer. Mas ainda tem que acordar cedo, acumula-se um déficit de sono.
E a coruja dorme maravilhosamente, digamos, não acorda às 7 da manhã, mas digamos às 11 da manhã, ou seja, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas de diferença, dormiu maravilhosamente no sábado, depois passeia no sábado, acorda novamente às 11 da manhã no domingo, também dormiu maravilhosamente, mas o que aconteceu? Nós deslocamos os fusos horários dessa pessoa em 4 horas. É como se ele tivesse voado de Krasnoyarsk ou Novosibirsk para Moscou. E todos os processos no corpo também desaceleraram. Tudo bem, é mais conveniente colocar mais tarde. Bem, isso significa que você pode dormir, ou seja, você pode compensar o sono se acumulou uma deficiência de sono. Mas se você dormiu o suficiente, é impossível forçar-se a dormir de novo. E então chega a noite de domingo, após a pessoa acordar apenas às 11 da manhã ou ao meio-dia. Ele não consegue dormir porque já descansou, fica acordado até a meia-noite e às vezes até toma algum comprimido para dormir. Na manhã seguinte, ele não consegue abrir os olhos. Não importa que ele tenha voado novamente de Moscou para Krasnoyarsk, onde precisa acordar 4 horas mais cedo. E claro, surge uma dificuldade para acordar pela manhã. Além disso, a adaptação leva 1 hora diária. Ou seja, se uma pessoa voa especialmente para o leste, se ela ajustou o seu relógio 4 horas mais tarde, levará aproximadamente 3 a 4 dias para ela voltar a um ritmo mais ou menos normal. No próximo fim de semana tudo recomeça. Uma das principais perguntas que faço aos pacientes que vêm até mim reclamando de dificuldade para dormir e acordar é a que horas eles vão para a cama e acordam nos dias de trabalho e nos fins de semana. E se eu vejo que a diferença é de 2 horas ou mais até 3, 4, 5 horas, eu não começo com comprimidos, mas simplesmente digo, querido amigo, vamos fazer um experimento. Por 2 semanas você vai acordar no mesmo horário, independentemente dos dias de trabalho ou de folga. Você começará assim a acordar 5 minutos antes do alarme, tendo dormido bem. Não pode ser, vamos tentar. Alguém simplesmente vem para o tablet e outro diz, não estou rindo, mas para convencer, a maioria começa a dormir normalmente, acordando no momento planejado, mesmo que seja 7 da manhã, porque o corpo ajusta todos os seus ritmos circadianos para esse tempo de despertar, termina o ciclo completo, o sono, o movimento rápido dos olhos e a pessoa acorda se sentindo revigorada. O tempo de recuo é então ajustado para o tempo de levantamento? E esse regime ajusta muito bem todos os nossos ritmos biológicos. Durante o dia a pessoa se sente bem acordada e à noite dorme bem. E se houver um desequilíbrio constante, o que acontece? À noite a pessoa dorme e durante o dia fica acordada, devido a desequilíbrios hormonais e perturbações nos ritmos circadianos. O organismo fica confuso sobre quando dormir e acordar. Esses são os problemas que podem ocorrer com o jet lag social. Se você também gosta de dormir a semana toda e acorda 2 horas mais tarde nos fins de semana, dê um like no vídeo. Terceiro, ronco e apneia obstrutiva do sono. Eu quero dizer que, em geral, o ronco é como uma linha vermelha que passa por muitos vídeos, porque estraga muitas coisas na vida de uma pessoa. Na verdade, eu diria que até existe uma expressão que diz que o ronco e a apneia são a pedra angular da sonologia moderna. E, na verdade, na década de 1950 do século passado, acreditava-se que o ronco rico, bem, sim, os ricos eles roncam, é um sinal de saúde rica. E então, nos Estados Unidos, eles conduziram uma longa pesquisa e mostraram que as pessoas que roncam por algum motivo vivem menos do que as pessoas que não roncam, tudo mais sendo igual. Somente após investigações descobriram que as pessoas não morrem de ronco, mas sim da síndrome da apneia do sono obstrutiva, caracterizada por paradas respiratórias durante o sono. A pessoa adormece, o tônus muscular diminui. Se houver fatores que contribuam para o estreitamento das vias respiratórias, isso acontece. E eles caem. Isso é obesidade comum, amígdalas, problemas com a estrutura da mandíbula, bem, tudo o que estreita as vias respiratórias. Então, a pessoa adormece, o tônus muscular diminui e ocorre um episódio assustador de colapso das vias respiratórias. O cérebro dorme, envia impulsos respiratórios automaticamente. A pessoa não consegue respirar devido ao colapso das vias respiratórias. E apenas quando a saturação de oxigênio no sangue cai, ocorre uma reação de estresse, um aumento na pressão arterial. Essa informação chega ao cérebro e estimula o cérebro. O cérebro acorda, passa para um estágio mais superficial, dá a ordem para as vias respiratórias se abrirem, a pessoa respira alto, embora a pessoa muitas vezes não se lembre das paradas, mas se lembra do sono superficial, inquieto, às vezes acordando com um sentimento de asfixia. Mas assim que o cérebro acordou, respirou e adormeceu, já estava obstruído de novo. Durante a noite pode haver de 300 a 500 paradas na respiração. Imagine alguém batendo no seu cérebro 500 vezes e dizendo respire, respire, respire.
Acontece a cada minuto, independentemente de quanto a pessoa durma, ela não consegue descansar. Na polissonografia, diagnosticamos, contamos as paradas e a queda na saturação de oxigênio no sangue e verificamos quanto o cérebro despertou. O cérebro pode acordar, despertar de 300 a 500 vezes por noite e nosso sono se torna muito superficial. Por exemplo, a primeira fase normalmente deve ser de 2 a 5%, mas se torna 50 a 60%, ou seja, um sono praticamente ineficaz. As fases profundas do sono desaparecem, o sono-movimento rápido dos olhos é perturbado, o corpo não se recupera fisicamente, a informação não é restaurada, ou seja, a memória operacional não é limpa, e isso leva a um sono superficial, inquieto, não revigorante, cansaço ao acordar e sonolência diurna excessiva, não importa quanto a pessoa tenha dormido. Isso é um grande problema. Já participei de 2 julgamentos onde pacientes com sonolência caíram no sono ao volante e pessoas morreram porque eles adormeceram enquanto dirigiam. Esse sono imperativo, a pessoa nem percebe que está adormecendo. É comum se o homem estar sentado e a esposa o cutucar, dizendo, fale, não ronque. Bem, eu estou roncando, mas continue assistindo TV. E basta 3 segundos a 100 km por hora para adormecer. Então, em 3 segundos, o carro percorrerá 100 metros. E se houver uma faixa de pedestres com pessoas atravessando? E se for um motorista que está transportando um ônibus cheio de crianças? Sim, há uma curva acentuada ali. Aqui está uma estatística triste para você. Metade dessas sonecas, de acordo com a avaliação de especialistas, são pacientes adormecendo, que sofrem de extrema sonolência diurna. Então, se você tem ronco, apneia, paradas respiratórias durante o sono, hipertensão noturna e matinal, dores de cabeça noturnas, refluxo, micção frequente, suor excessivo e sono ineficaz, sonolência diurna, você definitivamente deve consultar um especialista em sono, fazer um exame, obter um diagnóstico preciso e iniciar um tratamento eficaz. Ou seja, é uma sonolência que pode, desculpe, matar uma pessoa. Claro, não é a sonolência que mata, mas a apneia, no entanto, é um dos sinais cardinais da apneia do sono. O quarto, bastante comum e, aliás, crescente em frequência, é a depressão. A depressão em si não causa sonolência, embora existam depressões severas, quando a pessoa simplesmente não tem vontade de nada. Mas quero dizer que nesta situação não é tanto sonolência real, mas sim fadiga, exaustão e diminuição da capacidade de trabalho. Eu sempre esclareço, faço perguntas. Você dormiu sentado na frente do computador? Sentou-se com um livro e adormeceu? Não, doutor. Geralmente não consigo dormir durante o dia. Estou sempre com sono. Sento-me, fecho os olhos, mas não consigo dormir de tão exausto que estou. Então, isso não é realmente sonolência diurna, é mais fadiga e exaustão, mas as pessoas ainda costumam interpretar isso como sonolência. Eu conto aos médicos sobre isso, mas às vezes eles nem entendem completamente. E a diferença entre exaustão e sonolência, mas a pessoa às vezes pode não entender. Porque, na verdade, a própria depressão causa essa fraqueza, mas o que mais? Um sinal característico de depressão é o despertar precoce com a incapacidade de voltar a dormir. É assim que acontece. Ele adormece normalmente, dorme algumas horas, depois acorda abruptamente como um choque. A pessoa acorda, por vezes quase vigorosa, olha o relógio e vê que se passaram apenas 2 ou 3 horas. E ele já não quer dormir, ele tem um fluxo de pensamentos. O processo de pensamento geralmente é bastante negativo. À noite, todos os gatos são pretos, por assim dizer. De manhã, ele pensa, meu Deus, que bobagem eu estava pensando à noite. Mas à noite, seu pensamento é negativo. Pela manhã, ele já está cansado de pensar, exausto, querendo dormir novamente, mas precisa se levantar, ir trabalhar e seguir vivendo. E claro, a pessoa não tem força, não tem energia, a atenção está diminuída, ou seja, a pessoa começa a sentir esse cansaço, essa exaustão e até certo ponto sonolência, como parece para a pessoa. Especialmente esta situação recentemente, infelizmente, se agravou em conexão com o fato de que a situação de estresse crônico e o estresse crônico frequentemente levam ao desenvolvimento de depressão reativa. Bem, isso já causa tal cansaço, exaustão e sonolência. Especialmente nos últimos 3 anos, começando com a pandemia e em conexão com os possíveis eventos modernos, esta é uma situação de estresse constante que pode levar a um estado depressivo, a tal estado durante o dia e quando a pessoa está cansada, exausta e de alguma forma sonolenta. Frequentemente, a depressão não surge de imediato, mas é precedida por um estado de ansiedade. Ou seja, a pessoa começa a reagir mais ativamente à situação, ela tem problemas para dormir, mas depois de algum tempo de estresse contínuo, parece que a pessoa começa a dormir melhor, mas depois acorda no meio da noite. Ou seja, esse componente de ansiedade, a ele se junta o componente depressivo, e tudo isso é causado pelo estresse. Eu recentemente escrevi um livro chamado Estresse e Insônia, Como Sair do Círculo Vicioso. 12 passos para um sono saudável. E lá está descrito exatamente o que uma pessoa pode fazer para resistir ao estresse e, essencialmente, não levar ao desenvolvimento de insônia.
Na descrição deste vídeo você pode encontrar um link para o livro. E se você está estressado, se tem problemas para dormir, acordando cedo, então este livro pode ajudá-lo a lidar com o estresse e a insônia, talvez até antes de visitar um médico. As próximas razões podem não ser tão óbvias. O estresse pode causar dificuldade para dormir, ronco e sonolência, mas esses fatores também podem levar à sonolência excessiva. E talvez a próxima causa bastante significativa seja o hipotireoidismo, a diminuição da função da glândula tireoide. Nesta situação, além dos outros sintomas de hipotireoidismo, pode desenvolver-se apatia, fadiga e sonolência. Mas aqui, o que posso dizer, em geral, se uma pessoa vem com sonolência diurna, então toda essa busca diagnóstica é realizada. E, em particular, fazemos exames de sangue, e em nosso exame padrão sempre incluímos um exame para os hormônios da tireoide. Porque se eles estiverem elevados, isso pode causar insônia, e se estiverem baixos, isso pode causar letargia e sonolência diurna. Apenas com o exame podemos diagnosticar com precisão e identificar até um hipotireoidismo oculto, que também pode causar sonolência. A sexta razão, que pode não ser totalmente óbvia e ser verificada por exames, é a deficiência de vitaminas e microelementos. Em particular, a deficiência de vitamina D e vitaminas do grupo B pode causar fadiga, quebra e sonolência. Ferro, não é um microelemento de fato. A deficiência de ferro frequentemente pode levar à insônia como tal, e ainda mais adiante, se a situação progredir, a anemia por deficiência de ferro. E um dos sintomas da anemia é a sonolência excessiva correspondente, fadiga e fraqueza. Vem até nós uma pessoa com insônia ou sonolência. Este também é um conjunto de vitaminas e microelementos específicos que fazem parte do exame padrão para determinar as causas da sonolência diurna excessiva. Se você também sente sonolência durante o dia de vez em quando, escreva quais são os motivos. Você pode estar com sono por não ter dormido o suficiente, ter um horário de trabalho irregular, dormir demais nos fins de semana ou ter uma deficiência de ferro ou algum micronutriente. Escreva, vamos discutir isso com você nos comentários. O problema é que temos um ritmo circadiano, ou seja, queremos dormir à noite e a atividade se manifesta durante o dia, como um ser humano tem um ritmo diurno. Mas durante o almoço também temos uma queda fisiológica na atividade e em algumas pessoas isso é um pouco mais pronunciado do que em outras. E um número suficientemente grande dessas pessoas pode até dormir durante o dia. É uma sonolência real após o almoço, mas se você dormir de 20 a 30 minutos, estará ótimo e não se sentirá cansado até à noite. Ou seja, isso pode ser apenas uma manifestação fisiológica do seu sistema nervoso que requer um cochilo após o almoço. Isso também pode ser uma opção normal. A próxima razão é o uso de medicamentos. Quem de nós não tomou medicamentos? Sabe, talvez seja uma analogia um pouco forçada, mas uma vez Cristo estava passando e viu que até a prostituta queriam apedrejar. Mas ele disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Bem, não encontraram ninguém assim. Então, eu digo, que atire uma pedra em mim, aquele que nunca tomou nenhum medicamento, espero que ninguém me atire uma pedra. Bem, isso não é exatamente bom, na verdade, né? É até ruim, mas é a realidade. E muitos dos nossos medicamentos podem causar sonolência diurna excessiva. Talvez eu não liste tudo isso agora. Na descrição deste vídeo, vou fornecer uma lista mais ou menos detalhada dos medicamentos. Você pode ler diretamente e ver você toma algo dessa lista. Se você está sentindo sonolência, especialmente após iniciar algum medicamento, leia as instruções de uso. Se há efeito colateral, possivelmente é devido ao uso do medicamento. Não pare por conta própria. Consulte o médico. Talvez seja necessário reduzir a dose, substituir por outro medicamento ou até parar. Se a sonolência causar danos, por exemplo, se você é motorista e o medicamento para hipertensão causa sonolência, é preciso substituir por um que cause menos sonolência, pois é potencialmente perigoso devido a possíveis acidentes ao adormecer ao volante. Bem, e como prometi no início, direi como lidar com a sonolência diurna se você não dorme o suficiente. É claro que não são razões orgânicas sérias, mas apenas aconteceu que você não dormiu o suficiente. Bem, há o método mais banal, que é simplesmente dormir durante o dia, sim, mas nem sempre é possível, definitivamente nem sempre. A sonolência nos atinge em ondas. Ela não é constante, normalmente vem a cada 15 a 20 minutos por hora. E simplesmente, se uma onda de sonolência te atingir, tente se dar alguma atividade física ou mental nesse momento. Andar pelos andares, fazer uma ligação, repreender um subordinado ou ir a uma reunião com a gerência. Após 15 a 20 minutos, a sonolência passará e você poderá realizar uma atividade mais calma.
e você quase não vai notar essa sonolência excessiva. E se você ficar sentado e a cada 1h30, 20 minutos lutando, oh, que pesadelo querendo dormir, e lá cutucando o nariz, você terá a sensação de que o dia inteiro se perdeu porque você lutou contra a sonolência o dia todo. Ou seja, em geral, responda à sonolência com atividade. Isso pode facilmente superar a sonolência. Você aguenta até a noite e dorme bem à noite. Inscreva-se no meu canal, clique no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes sobre o sono e seus distúrbios.